quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aqui o Senhor Jesus está orientando os seus discípulos que, ao jejuarem, eles não façam pela mesma razão que os fariseus e judeus da sua época faziam. Já no Antigo Testamento, os judeus já tinham distorcido o jejum, a ponto de que o profeta Isaías, Deus falando através do profeta Isaías, repreendeu o povo por conta do tipo de jejum que ele fazia. Vamos aí, abra aí Isaías capítulo 58. Abra sua Bíblia comigo, Isaías 58. Aqui o profeta repreende o povo, Deus falando pelo profeta, repreende o povo com relação à prática do jejum. No verso 3, Deus diz assim, no verso 3, Isaías registra o questionamento que o povo estava fazendo a Deus. Olha o que o povo estava dizendo a Deus: por que nós jejuamos e tu não olhas para isso? Por que nós afligimos a nossa alma com jejuns e tu não levas em consideração? O povo está perguntando a Deus: Deus, nós estamos jejuando, nós estamos aqui tirando o dia para jejuar, nós estamos aqui tirando a semana para jejuar, mas o Senhor não está respondendo nossa oração, parece que não está adiantando. Por que a gente jejua e o Senhor não está atendendo? Olha a resposta de Deus no verso 3: porque no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e cuidais, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Ou seja, o alvo do jejum era separar um dia dedicado a Deus, um tempo de oração e de busca a Deus. Mas os judeus simplesmente entendiam que jejuar era ficar sem comer. E no dia que eles tinham estabelecido para o jejum, cada um ia cuidar das suas coisas, só ficando com fome. Isso não é o jejum. O objetivo do jejum não é você fazer dieta para perder peso. Tem um propósito espiritual no jejum, não é simplesmente ficar com fome. Veja ainda no verso 4: vocês jejuam para contendas e rixas, e para ferir com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, vocês estão jejuando, mas vocês vivem brigando entre vocês. No verso 5: seria este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, passando fome, incline a sua cabeça como um junco. O junco era uma planta com talo comprido, quando chegava um tempo ela verga assim, Então ele compara, é isso que eu estou querendo, que vocês se verguem como se fosse um junco, com pano de saco em cinza. Final do verso 5, você chama isso de jejum aceitável a Deus? Ou seja, Deus está perguntando: vocês acham que o jejum é uma mera formalidade? É vocês parecerem, virem com a cara comprida, o rosto triste, curvado, com pano de saco e cinza, jogando areia na cabeça? Vocês acham que é isso que vai mover o meu coração? Olha o que é que Deus diz no verso 6: porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas teu pão com o faminto, recolhe em casa os pobres desabrigados, cubras o que está nu e não te escondas do teu semelhante? Olha o que é que Deus está dizendo: não adianta jejuar se isso não significa mudança na vida de vocês. O jejum só tem valor se ele é acompanhado por arrependimento, amor pelos outros, cuidado com os necessitados, mudança de vida, colocar a vida em ordem. Tirar um dia para passar fome, clamar diante de Deus, não tem valor nenhum se isso não for acompanhado por uma vida santa, reta, mudança de vida, disposição de consertar os caminhos. Aí então, veja as promessas. Verso 8: então romperá a tua luz como a alva, tua cura brotará sem detença, tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá,
Verso 10: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá. Preste atenção nos entões aqui, né? Então. Se você fizer isso, então eu vou atender. Se você se arrepender, se você quebrar todo o jugo, parar de oprimir os pobres, parar de ser indiferente com os necessitados, você tirar toda imoralidade, toda maledicência do meio de vocês, então o jejum vai fazer sentido. Então eu vou ouvir vocês, então eu vou escutar vocês, e a luz de vocês romperá como a alva no meio das trevas, e eu atenderei às suas orações. Na época de Jesus, tinha essa mesma atitude. Os judeus, o exemplo mais conhecido para mostrar que na época de Jesus tinha essa atitude é a famosa história que Jesus contou do fariseu e do publicano. O fariseu religioso e o publicano desprezado. Os dois subiram no templo para orar. E lá o publicano, ele não conseguia nem olhar para Deus. Batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, não mereço nada. O fariseu chegou diante de Deus e diz lá, Jesus disse que ele começou a orar de si para si. Veja que oração, né? Não era para Deus. Ó Deus, graças te dou que eu não sou como os outros homens, não sou como esse publicano que está aqui ao meu lado, não mato, não bebo, não fumo, não jogo, não danço, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. Obrigado, Deus, porque eu sou tão santo. Muito obrigado. Não sou como essa gentalha aqui ao meu lado, mas eu sou espiritual, eu cumpro o teu querer. Jesus disse que o publicano saiu perdoado por Deus, mas não o fariseu. Essa atitude do fariseu refletia bem a atitude das pessoas na época de Jesus, não todos, é claro, para com o jejum. Era visto como algo meritório, como uma cerimônia religiosa que, se você fizesse, Deus teria a obrigação de lhe atender. E era feito com ostentação, que é o ponto aqui de Mateus 6, que Jesus está combatendo. Quando você jejuar, não seja como essas pessoas. Ele está dizendo para os discípulos dele: quando vocês jejuarem, não façam como essas pessoas. Como é que eles faziam? Além de ficar se gloriando, olha o que é que Jesus disse: eles querem ser vistos pelos homens. Aí o que é que ele fazia? Desfigurava o rosto, deixava a barba crescer. Não quer dizer que todo mundo de barba grande é hipócrita, né? Mas não aparava, não cuidava, né? Deixava o cabelo, ficava despenteado o cabelo, ia para a praça pública andando devagarzinho, né? Cabeça baixa, todo desgrenhado. Os caras olhavam e diziam: puxa, esse homem é muito santo, está jejuando. Que homem santo, um dia eu vou querer ser como ele, é meu exemplo, né? Está lá o sujeito hipócrita, não é? Ele podia até estar jejuando de verdade. O ponto é que alguns nem faziam isso, parecia que estava, mas ele podia até estar jejuando de verdade, mas a motivação era errada. Ele queria ostentar, ele queria parecer aos homens, ele queria impressionar as pessoas com sua piedade. E Jesus disse: não faça como eles. Não faça como eles. Então, como deveríamos fazer? Primeiro, sem ostentação. Alguns chegam ao ponto de dizer que o problema do jejum público, como o que a gente vai ter domingo que vem, é que vai dar motivo para ostentação, porque aí eu vou saber quem é que está jejuando, né? E jejum é meio que uma coisa que secreta. Mas, na verdade, Jesus não está proibindo que os crentes tirem dias para jejum e oração juntos, porque nós vemos isso no livro de Atos acontecendo. O que ele está proibindo é o motivo errado pelo qual nós vamos jejuar. Nós não vamos jejuar para ostentar diante dos homens, nós não vamos jejuar como se isso fosse uma coisa meritória diante de Deus, mas na verdade nós vamos fazer pelo motivo correto. Nós fazemos isso para buscar a Deus e não o aplauso humano, e juntamente com a reforma de vida que o profeta Isaías já mencionou. A quarta coisa que nós aprendemos aqui do texto, primeiro é que Jesus espera que, a terceira coisa, a primeira é que Jesus espera que nós jejuemos.
A segunda é que ele espera que nós o façamos da maneira correta. E terceiro, ele encoraja os seus discípulos a jejuar, dizendo que Deus haverá de recompensar. Veja o final, voltando lá para Mateus, veja o final do verso 18. Veja o verso 18, quando ele diz que você tem que jejuar com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então Jesus está encorajando os discípulos a jejuar, falando de que há uma recompensa da parte de Deus para aqueles que o buscam com o jejum da forma correta. O que significa recompensar? Precisamos ter cuidado aqui para entender o que Jesus está dizendo e não pensarmos que se trata de uma transação com Deus, tipo assim: eu vou jejuar e Deus vai me recompensar, como se o jejum em si fosse meritório. O jejum em si, ele não é meritório. O jejum, na verdade, ele sempre vem associado com a oração na Bíblia e ele é o preparativo para a oração. O jejum quebranta a nossa dependência carnal, mostra a nossa dependência de Deus, o quanto nós somos vulneráveis, o quanto somos mortais, mostra como a gente está viciado nas coisas desse mundo. O jejum é bom para mostrar quem nós somos, e aí nesse ambiente você vai orar da forma correta. O jejum é bom para colocar a sua alma na direção correta na hora de orar. Então, quando diz que Deus vai recompensar, não é que é o jejum em si que é meritório, mas é porque o jejum nos ajuda a orar da forma correta, e Deus então está disposto a nos atender quando nós oramos da forma correta. No contexto aqui, a recompensa que Deus promete significa simplesmente a aprovação dele. Porque veja só, vamos voltar lá para o caso da esmola, no verso 2. Quando você der sua esmola, não toque trombeta, porque os hipócritas fazem isso para serem glorificados pelo homem. Ou seja, quando você contribui para a igreja e você faz, alardeia o quanto você está dando para os pobres, para a igreja, manutenção do trabalho, as pessoas olham para você e, muito bom, essa é a sua recompensa. Aplauso humano, tudo. Mas quando você contribui discretamente, não está buscando a glória humana, Deus vai aprovar o que você está fazendo. Deus vai te recompensar, diz Jesus. Veja no verso 4: a tua esmola fica em segredo, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mesma coisa com relação à oração. Verso 5: quando você orar, não seja como o hipócrita que ora querendo parecer aos homens que é piedoso, mas se tranque no quarto. Final do verso 6: e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Certo? Mesma coisa é o jejum. Se você jejuma para ser visto pelos homens, para se exibir alguma coisa, sua recompensa é essa, o aplauso humano. Mas quando a gente faz pelo motivo certo, na busca de Deus, de coração, então Deus é Deus quem nos recompensa. Nós temos a aprovação dele. Ele se alegra em nós e ele se regozija em nós. Essa é a nossa maior recompensa. Vamos fechar aqui com algumas lições que a gente pode tirar de tudo isso que falamos. Primeiro, jejuar faz parte das disciplinas espirituais que nos ajudam a crescer espiritualmente. Segundo, jejum é mais do que parar de comer ou beber durante um período. Jejuar significa separar um tempo para buscar a Deus em oração, um período de mortificação do nosso corpo e aflição da nossa alma, em que nós nos quebrantamos diante de Deus e clamamos a Ele, confessando os nossos pecados. Terceiro, o jejum, ele tem que ser acompanhado com reforma de vida, com mudança de atitude, com transformação do nosso coração e do nosso comportamento, senão é mais um ritual vazio que nós vamos fazer. Quarto, temos que lembrar que o jejum, ele não é meritório. Ele não é meritório, mas ele serve para nos preparar para orar. Quinto, jejum tem que ser feito de forma discreta, porque o alvo é ter comunhão com Deus e conhecê-lo mais, e não parecer aos homens que nós somos espirituais. Sexto, é lícito que a igreja promova
dias de jejum e oração, convidando seus membros a participar quando entender que a ocasião assim o demanda. A confissão de fé da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, coloca o jejum como sendo um dos elementos extraordinários do culto. Os elementos ordinários são oração, pregação da palavra, cântico e os sacramentos, batismo e ceia. E os extraordinários são ações de graças e jejuns, que devem ser celebrados quando a igreja entender que são convenientes e necessários. Jejum diante da calamidade, ação de graças quando a calamidade passar. É assim que a nossa confissão de fé estabelece, no que é seguida também pelo princípio de liturgia da nossa igreja. Aplicações práticas finalizando. Eu quero trazer aqui então, finalmente, uma palavra para quem nunca jejuou. Fique tranquilo, eu não vou pedir para levantar a mão quem nunca jejuou. Mas eu sei que tem gente aqui que nunca jejuou. Então, eu queria encorajar você a experimentar fazer isso. Queria encorajar você a experimentar jejuar. Nós temos uma oportunidade no domingo que vem. É um dia que nós separamos para isso. Começando às 9 da manhã e vamos até o final do culto à noite. Os detalhes estão no boletim da nossa igreja, de como deve ser feito. Queria encorajar você a fazer isso. E que você o fizesse com moderação, sem exagero, e que seja um dia em que você separe tempo para buscar ao Senhor, tempo para sondar o seu coração, confessar os seus pecados, orar pela sua vida, tomar propósitos espirituais de mudar o que precisa ser mudado na sua vida. Eu queria encorajar você a tentar fazer isso, pelo menos uma vez na sua vida. Se você gostar, eu encorajo a você repetir e fazer quantas vezes quiser. Mas há esse encorajamento aqui que nós queremos fazer. Segunda palavra é aqueles irmãos que gostariam de jejuar, mas não podem. A gente tem que reconhecer que há pessoas que por questões médicas elas precisam comer regularmente. Não podem ficar muito tempo privadas de alimentação. Nós não queremos colocar um fardo em cima dessas pessoas que são impedidas por questões médicas de jejuar. Mas lembre que o ponto central do jejum não é ficar sem comer, mas é a aflição da alma, é o quebrantamento, é o tempo em oração de busca a Deus. Ou seja, mesmo que você, domingo que vem, você não venha jejuar porque você não pode, mas mesmo assim você pode se juntar a nós em oração, em quebrantamento, em súplica diante de Deus. E por último, uma palavra àqueles irmãos que jejuam regularmente ou que de vez em quando tem a prática de jejuar. Eu queria encorajar que continuassem a fazer isso, orando para que Deus nos livre de um sentimento de superioridade espiritual sobre aqueles que não jejuam e também para que nós tenhamos cuidado para não pensar que o jejum em si é uma prática meritória, lembrando que tudo que somos e temos é somente pela graça de Deus. Em resumo, meus irmãos, o que o Senhor Jesus nos ensina aqui, quando Ele fala também das esmolas, das orações e do jejum, é que aqui nesse mundo, o objetivo nosso com a prática dessas coisas é a glória de Deus. Nós fazemos para Deus, a nossa recompensa é de Deus. Devemos evitar toda ostentação, espírito de hipocrisia ou de aparência de alguma coisa, porque aí nós estaríamos buscando o louvor humano, mas nosso alvo, de fato, é a glória de Deus e fazer a sua vontade. Amém.